E o pecado teve origem em um ser moral, né? E certamente nós não temos muita luz nesse assunto do mundo angelical. Uma pequena luz, o apóstolo Paulo nos dá numa carta a 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, que Timóteo, ao escolher bispo ou diáconos, né, não escolhesse neófitos, pessoas novas convertidas, para que não caísse, não se ensoberbecesse e caísse na condenação do diabo. Paulo dá uma luz que a soberba seria o pecado de raiz, pecado de cabeça, e o orgulho, a soberba seria justamente o afastamento de Deus, né? Ali seria o pecado, o egoísmo, o homem ou o anjo, com sua, por ser um ser moral, dotado de liberdade, né, que Deus deu. O pecado, ele seria justamente isso, se afastar de Deus. O homem ou o anjo escolher seu próprio caminho e resolver ser dono de si próprio. Entrar numa rebelião com Deus, querendo ser justamente o que Deus é, independente. Essa separação de Deus, de forma clara, seria o pecado. Todas as criaturas foram criadas por um Criador soberano. E as criaturas, escolhendo seu próprio caminho, traçando seus próprios destinos, seria justamente o pecado, né? A separação de Deus, a quebra, justamente entrando aí no egoísmo, não querer mais se submeter ao Criador, nem amar o Criador, mas se destinar por si próprio a traçar seu próprio caminho, e nisso acontece a soberba, né? O egoísmo, o ego, e entra aí a independência de Deus. O pecado é uma violação e é algo que vai diretamente a Deus, né? É uma afronta a Deus, a sua santidade e a sua pessoa. Não é apenas uma quebra de uma lei qualquer, mas é uma afronta ao próprio Deus. É uma transgressão da lei. Tem várias definições em hebraico e em grego, né? O que é o pecado. Quero citar só um aqui, né? Vem hamartia, né? Que é a ideia de errar o alvo, que seria andar pelo caminho não direcionado por Deus, mas num caminho por conta própria, fora dos princípios que Deus estabeleceu. Esse seria o pecado original, que a gente entende, né, que já foi... O pecado original já é uma questão mais teológica, né, que vem com Agostinho, com os pais da igreja, mas é esse pecado no singular que traz no seu bojo todos os restos dos pecados, né? A desobediência seria o pecado original também, por uma quebra do mandamento dentro do campo da humanidade. E é por esse homem, conhecido Adão, que entra esse pecado no mundo. E o pecado seria justamente isso, transgredir um mandamento, uma lei que Deus tinha estabelecido. Tanto dentro do campo da humanidade, nós entendemos bem claro, no mundo angelical, nós só temos uma pequena luz, que foi o orgulho. Querer reinar por si próprio, né? Sem ajuda nenhuma de Deus. Para mim, essa é a definição do pecado como um todo. Aí eu acredito que vai dar para aproveitar alguma coisa de tudo isso que eu disse. Justamente essa questão de errar o alvo é que é mais utilizada comumente, né? Descrição assim, do que seria a palavra pecado em si. Mas eu acho que você já até entrou começar a responder essa segunda pergunta, que já é justamente como surgiu o pecado. Muitas das vezes as pessoas têm a impressão de que o pecado surgiu lá no jardim, quando o homem e a mulher transgrediram a lei de Deus, aquela única regra que foi imposta aos homens de não se alimentassem daquela árvore que estava ali no meio do jardim. Mas justamente como nós já estivemos comentando antes de vir para aqui, o pecado já surgiu bem antes disso, né? E a gente gostaria que o senhor fizesse justamente uma abordagem sobre essa questão de como verdadeiramente como surgiu na verdade o pecado. Como eu já disse, né, anteriormente, agora por tempo, ainda nós não temos muita luz sobre a origem do pecado na Bíblia, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos 2 Tessalonicenses 2,7, ele chama uma frasezinha lá, quando ele vai falar do anticristo, ele chama o mistério da iniquidade.
O apóstolo João, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 4, na primeira carta, ele diz que iniquidade é pecado. Então Paulo está falando do mistério do pecado. Paulo ainda chama que o pecado é um mistério, nas suas raízes, na sua origem, quando ele surgiu. Nós não temos muita luz, né? Porque ele surge no mundo angelical. E a Bíblia pouco trata nesse assunto. As Escrituras, no Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e alguns versículos, fala de Satanás, do diabo e seus anjos. Jesus também fala no capítulo 25 de Mateus, no sermão ali escatológico, dentro do juízo ali, diz que o fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos também, que foi preparado para ele, não foi criado para o homem originalmente, né? E a ideia de que houve uma queda, houve uma quebra de algo, né? De um mandamento, alguma coisa que aconteceu no mundo espiritual, né? E nós não temos tanta luz. Alguns fazem alguma referência a Isaías capítulo 14, outros 37, como uma tipologia ali, uma figura profética de Satanás. Mas muitos discordam desse ponto de vista. Nós temos pouca luz sobre esse assunto, mas sabemos que Jesus disse que, capítulo 8 de João, que o diabo é o pai da mentira, é homicida desde o princípio. E na primeira carta de João, lá no capítulo 3, também ele disse que o diabo peca desde o início. Claro que o pecado não teve origem em Deus. Deus é soberano, claro, também ele não poderia existir um dualismo como muitos gregos aí, outros pensaram que existem duas forças iguais aí lutando, porque Deus é soberano. E o pecado ou o mal só pode surgir se Deus permitir, de certa forma. Nada pode fugir ao controle de Deus. Mas mesmo assim Deus não é responsável. Não se coloca na Bíblia o pecado na conta de Deus. A Bíblia sempre, as Escrituras sempre colocam o pecado na conta dos anjos ou na conta do homem, que são seres morais e responsáveis, através do que na teologia e filosofia chama de livre-arbítrio. Aconteceu o pecado também porque justamente por isso. A questão do livre-arbítrio hoje, ela ainda existe para nós? Existe no campo da teologia uma grande discussão, né? Hoje tem uma grande discussão porque alguns acreditam que existe, outros acreditam que não existe. Para nós assembleanos existe um arbítrio libertário, né? Pela graça, mas não o arbítrio de Adão, que os filhos de Adão perderam a liberdade de fazer o bem. Livre-arbítrio no sentido absoluto não existe, porque ninguém pode dizer assim com liberdade, eu não peco. Então o homem já é escravo, já de certo sentido, ele não tem a capacidade com a sua própria liberdade de dizer não peco. Nesse sentido não existe, mas existe uma liberdade dada pela graça de Deus, que abre o espaço para que todo homem possa fazer uma escolha dentro do campo espiritual, que é crer. E também o homem pode rejeitar, não crer. Mas a graça liberta essa condição do homem crer, arrepender, converter. Sim, isso aí existe por graça de Deus. Para todos, sem exceção, né? O apóstolo Paulo ele diz em Romanos 5:12, que eu até esqueci, o pecado entrou no mundo por um homem. A ideia de que o pecado ele já existia, né? E ele entra por um canal que foi o homem. Entrou no mundo, eu acredito que é uma linguagem figurada, não a terra, o sentido de terra, mas mundo, humanidade, né? Ele entra na humanidade por um homem, né? E por causa da desobediência, mas também por causa do livre-arbítrio. O homem, Adão tinha um livre-arbítrio absoluto. Os cristãos compartilham disso antes dele cair, né? Antes da queda de Adão. Ele tem um livre-arbítrio absoluto, que era a capacidade de dizer sim, obedecer, e a capacidade de dizer não, independente de influências externas. Então o homem tem essa capacidade. Depois da queda,
pós-queda, o homem cai, a natureza, o pecado entra no mundo, mas também entra no homem. E sua natureza é corrompida, se instala ali um tumor, vem de fora e se instala ali uma excreção que vem de fora e entra no homem, e ele fica incapaz de dizer o que Adão poderia dizer antes. Então, quem pode pecar? Seres morais, né? Seres que têm, de certa forma, uma liberdade, né? Diante de Deus, que Deus deu. Pessoas que estão dentro do campo da consciência e da razão, mas também as próprias crianças pecam, a gente sabe disso, pecam dentro de um estado de inocência, mas todas as pessoas estão capacitadas a pecar por causa que elas têm aquilo que a Bíblia chama de concupiscência. A concupiscência não é apenas um desejo, porque desejo é um sentido neutro, pode ser um desejo bom e ruim, mas é uma inclinação má. Concupiscência é uma inclinação para o mal. E o homem, quando nasce, ele nasce inclinado. É inclinado para pecar. Ele nunca nasce inclinado, e ele nunca nasce pronto para Deus. A ponto de que quando ele sai do estado de inocência, o primeiro ato dele, sem dúvida nenhuma, será o pecado. Quando ele entrar no estado de consciência e de razão, ele entra já fazendo o primeiro ato de pecado. Ele nasce inclinado, rebeliado contra Deus, e só a graça de Deus pode ajudar ele em Cristo Jesus. Então, quem pode pecar? Todas as pessoas podem pecar. Todos os filhos de Adão, né, podem pecar. Essa é a minha resposta, né? Seres morais, dotados de liberdade e responsabilidade. Até a ideia de livre-arbítrio, liberdade, né? Quero usar mais a liberdade. Liberdade já quer dizer, em outras palavras, né? Pressupõe já a responsabilidade. E as consequências? Falar de pessoas, eu quero falar também, mas eu quero falar das consequências do pecado de Adão, né? Do nosso pai, que ele é a raiz e o tronco da grande árvore que caiu. Nós caímos em Adão, todos caíram em Adão. Adão é a figura representativa de todos nós pecadores. E, de certa forma, nós estávamos nos lombos de Adão. E quando Adão caiu, caiu a árvore inteira. Por isso que todos pecaram, né? A consequência de Adão a gente sabe, né? As consequências físicas, né? Entrou, o salário do pecado é a morte entrou, Deus avisou Adão que no dia que comesse, certamente morreria. Entrou a morte biológica, todas as mortes, como diz Agostinho, né? O salário do pecado é a morte, e perguntará a Agostinho, que morte? Ele diz todas elas, seja biológica, seja moral, seja espiritual, seja ela eterna. O pecado, ele trouxe a morte, né? É a consequência já do pecado, mas também trouxe doenças, mas também trouxe o que nós chamamos de guerras, ódio na humanidade, desavenças, e a própria natureza sofreu pelo pecado de Adão. Adão era o cabeça, né, e representante de tudo, trouxe consequências até na própria natureza, que geme até hoje, que não pecou e não, mas trouxe sobre isso também. Mas um ser humano que peca, a consequência, uma pessoa que peca deliberadamente, conscientemente, que não se arrepende, isso primeiro ela está plantando, né? E vai se cumprir uma lei que o apóstolo Paulo escreve nos Gálatas, né? Aos Gálatas, que tudo que o homem semear, isso ceifará. Então, às vezes pode ceifar na carne, pode existir uma punição já aqui em vida, na carne, mas também como consequências eternas para o futuro dessa pessoa que não volta atrás, que não quer voltar para Deus, não voltar para seu estado original. O pecado desumanou, viu, Tiago? O pecado, Deus criou o ser humano, mas o pecado desumanizou o ser humano. O homem saiu da sua origem, se afastou de Deus e ele ficou desumano, a ponto que a gente hoje vê, através da mídia, a gente vê os crimes atrozes, atrocidades hediondas, tão desumanos, né? E o homem precisa se humanizar de novo, é um processo. E essa humanização do homem
Ao voltar, ele tem que voltar para o seu estado novamente, para o seu Criador. Nós somos obras da mão do Senhor, Deus. Saímos de Deus e precisamos voltar para Ele urgentemente em vida. Porque se deixarmos para voltar para Deus, queira ou não queira o amado voltar para Deus, nem que seja como um réu diante de Deus. O homem sai de Deus, mas volta para Ele. Se voltar como um filho ainda é bom, né? E se voltar como um réu no futuro, é desastroso. Então, essas consequências são desastrosas para a vida do ser humano. É uma morte eterna, a pior das consequências, que seria a separação definitiva de Deus. Deus é a vida, Deus é a parte onde o homem se originou. É ali onde você tem felicidade e paz. O inferno seria justamente essa separação de Deus. O homem alienado de Deus, ele já está dentro de um estado de existência de inferno. Inicialmente desembocará no reino eterno do inferno, uma separação eterna. Seria isso aí. Então, são essas as consequências de um pecado que não é confessado, que não se abandona, sofre essas consequências. Quando a punição é decretada, né, para o homem, Deus coloca assim: que maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A consequência de vê que não foi somente para o gênero humano, mas a terra em si também sofre as consequências desse pecado, como o Senhor bem colocou, que Adão ali estava representando assim a plenitude de toda a criação. Já que isso ficou bem claro, vamos para a próxima pergunta, que se é possível a gente não ser punido por algum pecado que tenhamos cometido. Fazendo essa pergunta assim particular, direcionada para nós, é possível, né? Assim, uma pessoa não ser punida pelo pecado, desde que ela se refugie em Cristo. O contrário, não é possível. A pessoa, primeiro que o homem diante de Deus, ele está debaixo de condenação. E isso é até a ideia de condenação é um termo jurídico. Paulo usa essa linguagem bem jurídica, condenação. E ele precisa de uma justificação. Ele precisa sair da prisão justificado e com pagamento pago, né? E isso só em Cristo, pela fé. Então, é possível uma pessoa não ser punida eternamente, né? Mas a punição biológica, todos nós, com exceção daqueles que forem arrebatados, né? Possa ser que não, esses que serão arrebatados, nós sabemos quando, não sofram a punição biológica, que seria a morte biológica. Porque o salário do pecado é a morte biológica faz parte dessa consequência, dessa punição, que acontece até com os salvos. Mas não é uma punição eterna, é uma causa natural aí do salário do pecado, né? Entra aí a morte biológica. Mas é possível o homem não ser punido eternamente, né? Se ele se refugiar em Cristo, pela fé, ele escapa dessa condenação. Cujo contrário, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Quando o apóstolo diz, eu quero ler a primeira parte. Quando o apóstolo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, os que estão em Cristo, eu acho bonito essa frase, em Cristo, vem 164 vezes, né, no Novo Testamento, principalmente nas epístolas paulinas, essa expressão de união com Cristo. O homem crer e viver nessa unidade com Jesus. Só em Cristo é que ele escapa da punição, né? Sem Jesus, ele continua ainda condenado e muitas vezes recebendo na própria carne a punição e por fim a punição eterna. Mas tem esperança ainda, né? Se esse homem voltar, Deus é longânimo, misericordioso, então é possível uma pessoa não ser punida. Pela graça de Deus, Deus estende a todos e as pessoas devem fazer sua escolha para que não caia nessa punição. Só para ficar bem claro aí, esse modo de não ser punido, no caso, é a punição eterna. Eterna. Já que a
morte. Na morte, exatamente. Também é bem colocado assim. Próxima pergunta. É possível nós cometermos pecados sem termos consciência de que estamos pecando? Eu acredito piamente que somente as pessoas doentes, né, que vamos chamar assim, os loucos, as crianças, esse grupo de pessoas, essas pessoas bem especiais, né, que nascem, é possível elas cometerem o pecado, né, sem ter consciência de que está pecando. Uma criança, na realidade, uma criança, dependendo do o grau de tempo de vida dela, ela não tem consciência do que é o pecado. Ela peca. Todos pecam. Isso as escrituras deixam claro. Agora, consciência do pecado, eles não vivem no estado de razão, no estado que entende o que é certo e o que é errado. Livrando esse povo aí, é impossível o ser humano dentro da razão não saber que está pecando, porque ele está dentro de um estado de uma consciência. A consciência, alguns chamam de sirene, uma sirene que ela grita. Outros dizem que é o cachorro de Deus que late na mente do homem. Outros dizem que a consciência, né, é um tribunal. Então a consciência ela traz essa definição que o homem, quando erra, ela acusa ele. Até as pessoas que não tiveram a lei de Moisés, eles pecavam. Paulo fala sobre isso, né? O gentil, não tendo lei, ele tem a consciência, né, para saber o que é certo e o que é errado. Então a própria consciência, ela tem essa responsabilidade de mostrar o homem quando ele erra, quando ele peca. Então, é possível pecar sem ter consciência de que está pecando? Eu diria, para esses grupos, sim, mas para aquelas pessoas que já estão dentro do estado de razão, Deus não tem as pessoas. O pecador, ele é pecador mesmo. Ele tem consciência do que é pecado. Gera nele uma acusação, a consciência cobra dele. Então é essa a resposta aí. Eu acho que isso já responde até a próxima pergunta, né? Que se eu pratico um ato pecaminoso, não sabendo que estou pecando, eu peco, mas eu acho que isso aqui já entra num campo de alguém que tenha a sua sã consciência, né? Se uma pessoa em sã consciência, vamos colocar dessa maneira, pratica um ato pecaminoso, só que essa pessoa não tem a consciência de que está cometendo um pecado, essa pessoa vai ser punida por esse ato que ela fez, assim, é considerado que essa pessoa estivesse pecando, verdadeiramente pecando? Existem coisas, né? Na realidade, existem atos que às vezes os homens não têm consciência, tanta luz sobre aquele assunto. Por exemplo, eu quero dizer uma passagem, parece que foi o apóstolo Paulo disse que se os judeus soubessem que Jesus era o Cristo, talvez não tivesse o crucificado, né? Eu me lembro de uma passagem mais ou menos assim. E eles crucificaram porque eles pensavam que era um impostor. Eles não tinham uma consciência clara que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador. E fizeram aquilo por ignorância, né? Mas o ato de maldade, eles sabiam que aquele era mal. E por esse lado, eles eram culpados da morte de Cristo. Por ter consciência de que aquilo era mal, matar uma pessoa assim, né? Era muito terrível. Mas como você já falou aí, né? O ato, se eu pratico um ato, e a ideia da prática, né, Tiago? Um ato você comete, né? Mas um ato praticado contínuo, né, já é uma prática, né? Isso é condenado na Bíblia. A Bíblia condena a prática. E quando você torna a prática, quando você comete um ato e pratica ele continuamente, e você cai dentro daquilo que os textos de Paulo, do Apocalipse, né? Você se torna um praticante, né? Um feiticeiro.
um idólatra. Aquilo que outrora era apenas um hábito, passa a se tornar uma prática na vida de uma determinada pessoa. É verdade. O ser humano não pecar? Eu quero citar 2 textos em notas parentéticas do Antigo Testamento. Um está em 1 Reis 8:46, parte B. E esse outro texto está em Crônicas, né? Tem uma passagem lá em Crônicas que diz a mesma coisa. Eu não notei aqui não, mas diz as mesmas palavras. Que diz lá, pois não há homem que não peque. É uma afirmação do Antigo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo 3 do livro de Romanos, Paulo diz, não há quem faça o bem. Em outras palavras, ele está dizendo, não há quem não erre e não peque. Todos pecam, né? Para o homem não pecar, Tiago, ele precisaria de um milagre de Deus. Como aconteceu com Jesus. Tinha que acontecer um milagre. Para o homem entrar nesse mundo, ele já entra pecador. É um salmista no capítulo 51, se eu não me lembro, só o verso 4 ou 5, que ele diz que em pecado concebeu a minha mãe. O salmista que parece que quer transmitir para os leitores e que nunca houve um momento em que o pecado não estivesse instalado nele. Você vê, Tiago, até nós, os crentes cristãos que buscamos santidade, buscamos nos santificar, nós não podemos nos orgulhar no caminho da santificação. O apóstolo João disse que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, né? O tornamos mentiroso, Deus. Ou seja, nós próprios, nós cristãos, também ainda já crentes salvos, no segundo processo da salvação, que é a santificação, ainda erramos, falhamos. Claro que existe uma diferença de quem peca por prazer, quem peca já, que gosta mesmo, né? E quem é um pecador que vive de arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Existe o pecador e o pecadeiro, vamos dizer assim, querendo aí ajudar de certa forma. O pecador em Cristo, né? Mas o pecadeiro é aquele que é um praticante mesmo. Mas não tem... Agostinho dizia que Adão, antes da queda, isso tem até um embasamento. Adão poderia dizer, poderia não pecar. Mas os filhos de Adão, no pós-queda, não tem como dizer, não pecam. A natureza humana, ela é rebelde, né? Ela está em confronto com a santidade de Deus e os princípios de Deus. Então existe a natureza humana, ela está contaminada e precisa Deus implantar uma nova natureza em cima através do novo nascimento. Porque o homem, ele não tem mais a capacidade de dizer eu não peco. Seria uma loucura até para nós os cristãos fazermos a oração dizendo Senhor, nunca mais pecarei. Oração do fariseu. Seria uma oração do fariseu e certamente Deus ia rir de nós. Você está fazendo uma promessa que você não pode cumprir nunca, meu filho. Então é isso. Não tem como não pecar. E caminhando agora, chegando agora, melhor dizendo, a última pergunta, já nos momentos finais do nosso programa. Essa aqui é uma pergunta bastante interessante que entra também na questão já que trata do que a pergunta diz, se existe pecado mais ou menos grave, gostaria também que o senhor fizesse um apontamento na questão da graduação, se existe assim, uma graduação de sofrimento. Existem pecados mais graves e menos graves. O catolicismo romano, ele é bem sistemático nisso, né? Eles dividiram ali o pecado mortal, venal e o pecado capital. Eles fizeram isso, está em alguns livros católicos aí, né? Então, as escrituras, eles falam de pecados graves, pecados imperdoáveis, né?
pecados para a morte. As escrituras são claras. Na primeira epístola de João, capítulo 5, João disse que há pecado que é para a morte. Até o mistério dos teólogos querem descobrir, porque João não diz que tipo de pecado é, mas ele deixa bem claro. Ao meu ver, seria a ideia da negação da humanidade de Jesus. Mas também a apostasia é um pecado para a morte. A apostasia só pode acontecer no mundo cristão. Quem uma vez realmente era cristão de verdade, que nasceu de Deus. É parecido muito com o divórcio. Só pode existir divórcio onde aconteceu um verdadeiro casamento. Só pode acontecer uma apostasia onde existe um verdadeiro cristão. É um ato voluntário, deliberado, da vontade de não querer mais nada com Deus, né? Nem com Cristo, nem com o Evangelho. E é tipo com a blasfêmia, né? Não é que Deus não queira salvar uma pessoa apostatada, é que a pessoa não quer mais voltar-se para Deus. Deus sempre é misericordioso. As escrituras são claras. As misericórdias são sem fim. Mas a questão é que elas encontram uma barreira no homem. O homem diz, eu não quero mais. E essa é a barreira. Como um rio que encontra um lajeiro, uma barreira muito alta, e ele não pode atravessar, porque houve um impedimento. Mas, de certa forma, o homem tem aí, né, essa liberdade. Mas existem pecados graves. Um dos pecados graves, mais do que outros, ao meu ver, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está nos evangelhos. Esse é um dos pecados graves. Jesus disse que quem pecar contra o Filho, haveria perdão. Mas quem pecar contra o Espírito, não haveria perdão. Nem nesse século, nem no vindouro. Isso, para mim, é um pecado para a morte eterna. A blasfêmia do Espírito Santo seria uma afronta à obra do Espírito, atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Seria bem dentro daquele contexto religioso em que os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul, o chefe dos demônios. E Jesus alertou a eles contra esse perigo. Outro pecado é o pecado da descrença. O pecado da descrença de não crer em Deus. Esse é o pecado condenatório também. Que o Evangelho de João, capítulo 3, lá do versículo 16 em diante, deixa bem claro, né? Que o que crê será salvo, o que não crê já está condenado, né? O que não crê, João deixa bem claro. João usa uma escatologia realizada, Tiago. Uma escatologia que acontece já que a condenação ela acontece em vida. Ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. A incredulidade é o oposto da crença. E o pecado da descrença leva também à perdição. É muito grave também. Existem os pecados, né? O pecado de Adão foi o pecado original, o pecado da rebelião, da soberba, do egoísmo. Isso tirou Adão, foi um pecado grave, trouxe a morte e todas as mortes, né? Então, existem pecados graves, menos graves. Com relação ao juízo, Tiago, se a pessoa não for absolvida em Cristo Jesus, em vida, através da fé, pela graça, no juízo final, Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras. O livro do Apocalipse fecha dizendo isso. E Deus é um Deus justo. A metáfora, assim, a analogia do mundo terreno dá para a gente entender mais ou menos assim um pouco do juízo. As pessoas aqui nesse mundo são julgadas por juízos humanos. E eles fazem justiça. Alguns fazem justiça verdadeira, né? Alguns outros erram, porque a justiça humana também ela é fraca, ela é falível. Às vezes julga o culpado por inocente. E o inocente por culpado. O homem pode fazer isso, Deus não faz. Mas imagine só uma pessoa com pecado que roubou algo pequeno, insignificante diante de Deus. Foi pecado. E ele, se ele não se arrepender, é condenação. Ele é retribuído. Se ele não se arrepender e não voltasse para Cristo, ele tem a mesma retribuição de pecado, né? A punição eterna. Assim também o Hitler, culpado de não sei quantos, 6 milhões, cerca de 5 milhões aí, né, de mortes de judeus, muitas crianças morreram ali, as câmeras de gás. Imagine só agora a comparação, como é que ficaria o grau de punição de Deus, que é um juiz justo, diante de alguém que cometeu um pecado, que é pecado também diante de Deus, mas o grau de punição, acredito,
baseado num texto de Jesus que ele diz assim, que haverá menos rigor no dia de juízo, Sodoma e Gomorra, do que para Cafarnaum, né? Por ali. Então, parece que nós não sabemos, nós não temos luz sobre esse assunto, né? A gente deve ser humilde. O juízo final não aconteceu, nós não vimos, nós não temos um filme, nós temos pequenos sussurros do Novo Testamento, que Deus punirá e retribuirá a cada um segundo as suas obras. O homem é responsável por tudo que ele faz, né? Tanto pelos atos bons como pelos atos maus. Ele há de colher. E às vezes já me perguntaram, Ronaldo, por que muitas pessoas ruins não colhem vida? Eu não sei explicar tudo. Pessoas que matam tanto e morrem sossegadas na sua cama, mas vão de colher diante do juiz, que é Deus, e Deus há de retribuir, né? Então, Tiago, fica aí, né? Existem pecados mais graves e menos graves, sim. Eu acredito que sim. Esses pecados que eu citei, apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo, incredulidade, são pecados muito graves, que levam à morte. Amém. Graças a Deus, eu já agradeço a disponibilidade do nosso querido irmão Josinaldo para estar aqui expondo esse tema para conosco esta noite. Abraçando todos os irmãos que nos acompanham através da nossa live no Facebook. Infelizmente, no Instagram teve que interromper por questão de bateria aqui do telefone, mas da próxima vez eu vou ver se eu coloco o celular para carregar.